E aí, pessoal, todos bem? Espero que sim. Conforme conversamos na última semana, hoje eu trago para vocês a correção dos exercícios da sessão em casa desse módulo 15, principalmente este final, que nós não tivemos tanto tempo de discutir, afinal de contas, nós focamos nas explicações. Então, hoje, esse vídeo é apenas para corrigir os exercícios da sessão em casa e, claro, a partir dessa explicação, esclarecer as dúvidas que vocês possam ter ainda, tá bom? Então, aí está pedindo para determinar o todo ou total, nos casos abaixo, registre como você pensou. Então, aí na letra A, ele pede para vocês fazerem o quê? R$ 130 corresponde a 10% de quantos reais? Nesse caso, nesse exercício inteiro, aliás, a gente vai fazer o caminho contrário. Lembra que quando a gente tiver como fazer uma conta direta, a gente faz, ou quando a gente tiver que fazer uma operação primeiro para depois chegar nesse total, por exemplo, dividir para depois multiplicar, que é para a gente chegar nisso. Então, na letra A, ele pede para R$ 130 corresponde a 10% de quantos reais? Como a gente já sabe, 10% é a décima parte, entendeu? Se R$ 130 representa uma parte de 10 que algo foi dividido, para chegar no total, a gente pega este 130 e multiplica por 10 para saber o total. Por quê? Se você fizer 130 vezes 10, aqui, ó, isso daqui, 10, se você pega esse 10% e multiplica por 10, você vai ter 100%, certo? Então, para que isso faça sentido, este 130 também tem que ser multiplicado por 10. Então, isso significa que R$ 1.300 é igual a 100%, ou seja, o total aí é 100% na letra A, R$ 1.300. Tudo bem? Ó, na letra B, tá lá, R$ 250 correspondem a 25% de quantos reais? Como vocês já viram, 25% é a mesma coisa que pegar um inteiro e dividir por 4, que é a mesma coisa que 0,25, certo? Ou seja, 25%, o que a gente precisa fazer para chegar aqui no 100%? Do 25, a gente precisa fazer o quê? Multiplicar por 4. Ou seja, se de 25 para 100 a gente tem que multiplicar por 4, de 250 a gente precisa multiplicar por 4 para descobrir de onde ele veio, que dá R$ 1.000. Tudo bem? Ó, voltando aqui, 25% é a mesma coisa que 1 sobre 4. O que é 1 sobre 4? Alguma coisa que foi dividido em 4 partes iguais, que dá 0,25. Então, para chegar em 100%, a gente precisa multiplicar por 4. Multiplicamos o 25% por 4. O que ele pergunta aí? Vamos analisar da seguinte forma. Vamos apagar isso aqui. Ele pede o quê? Ele quer saber 25% de quanto que dá R$ 250. Se a gente tivesse o valor total, agora a gente já sabe que é 1.000, certo? A gente já sabe que é 1.000 o número que a gente está procurando. Então, se você quiser, você pode calcular, ó, 25% de 1.000. No decorrer deste capítulo, a gente viu, né? Eu acredito que vocês tenham entendido que 25% é a mesma coisa que pegar esse total e dividir por 4. Por isso que 25% de 1.000 dá 250, porque o 1.000, se você dividir o 1.000 em 4 partes iguais, cada uma dessas partes tem 250. Se a gente fosse chamar isso como uma fração, ó, este pedaço aqui é um de quantos pedaços que tem aí? 2. Se a gente pegar isso tudo aqui, ó, isso tudo vai ser o quê? 2 de um total de 4 partes. Se a gente pegar 3 dessas partes aí, ó, teremos 3, 4 partes. E 4 quartos seria
todo esse quadrado seria 1 inteiro. Por quê? 4 dividido por 4 não é 1? Então, é mais ou menos esse raciocínio que vocês devem ter. Claro, não é obrigatório que vocês saibam isso de cabeça, mas é extremamente importante que saibam fazer. Então, vamos lá, letra C. 4 alunos correspondem a 20% de quantos alunos? Ó, esse eu vou responder de uma forma um pouco mais rápida para vocês. O que seria essa forma mais rápida? Mais de bate-pronto, de 20%. Para chegar no 100, o que a gente precisa fazer? Multiplicar por 5, não é? Afinal, 20 vezes 5 é 100. Então, a mesma coisa a gente precisa fazer com 4. 4 vezes 5, 20. Então, nós temos 20 alunos. Tá vendo? Espero que isso tenha melhorado um pouquinho aí para vocês. Agora, na letra D, nós temos um desafio. 16 meninas correspondem a 20% a 80% de quantos alunos? Primeiro, a gente precisa saber o que a gente precisa fazer do 80 para chegar no 100. Não tem uma relação direta. O que a gente pode fazer? Usar um número para amenizar isso. Amenizar como? Por exemplo, 80 a gente pode chegar em onde? Em 20%, certo? De 80 para 20%, o que a gente pode fazer? De 80 para chegar no 20%, a gente pode dividir por 4, não é? Só que se a gente está fazendo isso para um, a gente tem que fazer para o outro também. Então, a gente vai dividir... Se 80 a gente dividiu por 4, o 16 a gente também vai dividir por 4, tá vendo? Tá, agora de 20% para chegar no 100, você já sabe que é preciso multiplicar por 100, certo? Para chegar no 100, você vai ter que multiplicar por 5. Agora, o que você fez mesmo? Você multiplicou por 5, não foi? Então, você vai multiplicar este aqui por 5. Este aqui também por 5. Ou seja, 20 vezes 5 deu 100%. 4 vezes 5... isso é igual a 20. Então, ó, 16 meninas correspondem a 80% de 20 alunos. Tá bom, pessoal? Então, vamos avançar nos próximos exercícios, que vai ser uma atividade muito interessante para a gente. É isso aí, pessoal. Esse próximo exercício, ele diz respeito às nossas últimas discussões que envolviam porcentagem nas finanças. Então, como que vamos fazer isso? Como identificar estas situações? Então, em cada uma delas, nós temos uma particularidade de coisas que a gente precisa analisar. Vamos resolver uma por uma? Então, ó, na letra A, na compra de um livro que custava R$60, Marcela conseguiu um desconto de 5% ao pagar à vista. Quanto ela pagou pelo livro? Ou seja, o livro ele custava R$60. E ela conseguiu um desconto de 5%, ou seja, se é desconto, esse valor vai diminuir. Agora, quanto que esse livro vai diminuir? A gente precisa calcular o quê? 5% de 60, certo? Agora, vamos lá, estratégias de cálculo mental que a gente também abordou neste capítulo. Você lembra quando você quer calcular partes de alguma coisa, você pode fazer divisões sucessivas? Como que a gente vai calcular 5% de 60? A gente pode começar calculando 10%. Então, 10% de 60 você já sabe. 10%, né, dividindo o total por 10. 60 dividido por 10 dá 6. 5% não é metade de 10%? Ou seja, se você pegar esse 6 e dividir por 2, você vai ter quanto? R$3 é o desconto que a Marcela vai pagar. Vai ter pagando à vista. Ou seja, 60 menos 3 é igual a 57. O que significa isso? Isso significa que a Marcela, pagando o livro à vista, ela vai pagar R$57. Tudo bem? Deu para entender a conta? Pessoal, eu usei a estratégia de cálculo mental porque foi algo que a gente discutiu bastante. Mas você também consegue fazer isso como na forma de conta. Como assim na forma de conta? Você pode, lembra, multiplicar 60 por 5, que dá 300,
pegar o resultado e dividir por 100, que é porcentagem. Lembra? 300 dividido por 100 dá 3. Ou você também pode dividir o 60 por 100, lembra? 60 por 100 é igual a 0,6. E este 0,6 você multiplicar por 5, que é o que você quer saber, que também vai dar 3. Então, são 3 opções diferentes de caminho que você tem aí. E todas elas vão chegar nos R$57 de desconto. Tá ok? Então, vamos à letra B. No aniversário de Rafael, seus familiares lhe dão dinheiro como presente, pois sabem que ele sempre poupa para depois comprar as coisas que gosta. No aniversário do ano passado, ele pediu a seu pai para depositar R$1.200 na poupança. No aniversário deste ano, ele verificou que esse valor rendeu 1%. No entanto, o menino ganhou mais R$1.400 e vai aplicar essa quantia na poupança por mais um ano. Se o rendimento da poupança se mantiver em 1% ao ano, quanto Rafael terá ao final desse período? Então vamos por partes. O que vai ter 1% de rendimento? Os R$1.200 que foram depositados na poupança, certo? Então, vamos lá. O dinheiro que ele ganhou foi 1.200. Então, o que a gente precisa fazer? Calcular 1% de 1.200. Certo? O quanto que vai dar isso? Lembra que 1%, para a gente conseguir... Se é rendimento, a gente precisa acrescentar. Então, são duas contas que a gente tem que fazer aí. A primeira delas é calcular o quê? Quanto que é 1% de 1.200? Lembra que para calcular 1%, a gente pega o total e divide por 100? 1.200 dividido por 100 dá 12, ou seja, essa poupança teve R$12 de rendimento. Então, vocês vão pegar o 1.200, que era o total. Se foi rendimento, assim, é o que aumentou. Aumentou quanto? R$12. Então, o nosso rendimento aí, no final desse período, desse primeiro ano, o Rafael teve R$1.212. Aí no aniversário deste ano, ele ganhou 1.400. Então, o que a gente precisa fazer aí? Primeiro descobrir quanto ele tem após agora. R$1.212 que ele já tinha, mais os 1.400 que ele ganhou. O que totaliza 2.612, certo? Aí, se o rendimento da poupança se mantiver em 1% ao ano, quanto que o Rafael terá ao final deste próximo ano? Ou seja, quanto ele vai ter no próximo aniversário? O que a gente precisa fazer? Pegar estes R$2.612 e descobrir quanto que é 1% disso. Então, deixa eu arrumar aqui para vocês. O que a gente precisa fazer agora? Calcular 1% de 2.612 para ver qual vai ser o valor ao final deste período. Então, o que a gente faz agora? A gente precisa primeiro descobrir 1% de 26,12. Como que a gente faz isso? Lembra, 1% para calcular é só pegar esse total e dividir por 100. Se você dividir 2.612 por 100, vai dar 26,12. E o que você faz com esse valor agora? Você vai pegar aquele total que você já tinha agora, né, do rendimento todo acumulado, e vai somar 2.612 mais R$26,12. Vamos fazer essa conta juntos? Vamos lá, como seria isso? 2.612 mais R$26,12. Lembra que a gente faz alguns ajustes quando vai fazer esse tipo de soma? Um número tem vírgula, o outro não. Acrescenta e acerta. Agora que já fez isso, é só fazer soma. Aqui vai dar 12 mesmo, né? Que 0 mais 12 é 12. 2 mais 6, 8.
1 mais 2, 3. É aqui, 6, 2. Ou seja, ao final de todo este período, o Rafael terá R$ 2.638,12. É lógico que esse raciocínio pode se aplicar a qualquer valor que você utilize, tá bom? Não precisa se preocupar que de repente você não vai ter esse dinheiro todo. Tudo é uma questão de planejamento. A gente pega, trabalha com o que a gente tem disponível no momento, tá bom? Letra C. Um notebook de R$ 1.800 está sendo vendido com 4% de desconto à vista ou em 10 parcelas com 2% de juros. Como a gente vai fazer isso? Nós precisamos primeiro descobrir quanto que é 4% de 1.800 para a gente poder fazer esse cálculo. São várias formas como a gente pode calcular isso. Então, primeiro a gente vai calcular o quê? 4% de 1.800 para poder calcular o desconto. Temos estratégias para fazer isso? 4%, acho que é mais fácil a gente pegar 1.800, dividir por 2 e dividir por 100. Por que dividir por 100? Calcula 1% e depois multiplica por 4, certo? Então vamos lá. Se você dividir isso tudo por 100, 1.800 dividido por 100 dá 18. 18 vezes 4 vai dar 4 vezes 8, 32. Foi 3. 4 vezes 1, 4 com 7. Ó, 4 vezes 18 é 72. O que significa isso? Que R$ 1.800, se for pagar à vista, tem que fazer 1.800 menos 72. Ó, 1.800 menos 72 vai dar o preço dele à vista. 1.800 menos 72 dá 1.728, ou seja, o preço dele à vista é R$ 1.728. E a prazo? O que significa a prazo? Primeiro de tudo, quando você compra algo a prazo, significa que você parcelou. Tá? Então, 10% com 2% de juros, ou seja, se tem juros, significa que o valor vai aumentar. O que a gente precisa fazer? Primeiro, descobrir quanto que é 2% de 1.800. Para que dessa forma a gente possa calcular esse aumento. A gente pode usar o mesmo raciocínio. Ó. 2%, divide 1.800 por 100 que a gente vai ter 1%. 1.800 dividido por 100 dá 18 vezes 2, 36. O que significa isso? Que este notebook vai ter uns juros de R$ 36. Então, ele a prazo sai por R$ 1.836. Ok? Viram como não é nada muito complicado. Tudo requer prática apenas. Se você não está entendendo isso que eu estou falando, do divide por 100, multiplica. Se você não está entendendo nada disso, eu dou uma sugestão a você que reveja tanto os vídeos quanto as lives deste módulo, de forma a tentar compreender melhor. Se ainda assim não for possível, nós temos aí a semana de recuperação pela frente, que apesar de ser recuperação, será de aulas normais, tá? Então, é uma sugestão que nós vamos abordar de novo, mas se você não entender depois dessa revisão, fala que a gente trabalha isso na recuperação também. Então vamos em frente. Letra D. Marta pediu R$ 120 emprestados a seu irmão para lhe ajudar, para lhe pagar daqui a 3 meses. O irmão dela disse que lhe emprestaria o valor, mas que ela precisaria pagar 10% de juros a ele. Marta aceitou a condição porque estava precisando do dinheiro, embora ela não concordasse com a cobrança de juros. Quanto Marta pagará ao irmão? E por que ela não concorda com essa cobrança de juros? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos descobrir aí quanto que a Marta vai pagar para o irmão dela. Quanto que ela pegou? R$ 120. Se ele vai pagar 10% de juros, a gente precisa calcular primeiro. O que a gente precisa calcular primeiro? 10%
A gente precisa calcular os 10% de 120, certo? A essa altura do campeonato, você já sabe que os 10% de 120 é 12. Então, ó, de juros, ela vai pagar R$12. Então, agora o que a gente precisa saber? Ela perguntou quanto que Marta vai pagar ao irmão, que é a primeira pergunta. Ela vai pagar quanto? Ó, 120 que ela pegou emprestado mais 12 de juros dá 132. Então a Marta vai pagar R$132 por irmão dela. Pessoal, por que ela não concorda com essa cobrança de juros? Gente, 10% numa quantia assim é um valor muito alto. Ou seja, esse empréstimo que ela fez junto ao irmão dela vai ser muito caro. Vai sair muito caro. Por quê? Isso que só não vai sair mais caro porque ele deu 10% de desconto de juros só. Imagina se ele coloca 10% por mês. Então, é um valor muito alto para empréstimo. Por isso que ela não concorda com a cobrança de juros. Mas fica a dica para a gente analisar. E assim concluímos o nosso vídeo. Concluímos também o módulo 15. Temos aí muita coisa pela frente para que a gente possa finalizar este nosso módulo, para finalizar esta parte da nossa apostila. Nós temos ainda o capítulo 16 e o capítulo 17 para trabalhar. Ainda tem bastante coisa para a gente trabalhar ainda. Então peço a vocês que não deixem de estudar. Temos muita coisa pela frente ainda. Fiquem em paz. Até logo, meu povo.